Olá, aqui é a professora Samara. Nesse vídeo nós começaremos a estudar sobre as adutoras, a adução de água. A adutora é uma canalização de diâmetro maior, geralmente superior a 200 milímetros, que se destina a conduzir água entre as unidades que precedem a rede de distribuição. Então, as adutoras não levam água diretamente até os consumidores, e isso é função da rede de distribuição. Temos uma classificação das adutoras, quanto à natureza das águas transportadas. Temos adutoras de água bruta, quando elas estão localizadas antes da estação de tratamento de água, e adutoras de água tratada, adutoras localizadas após as estações de tratamento de água. E quanto à classificação, quanto à energia para a movimentação da água, as adutoras podem ser por gravidade, por recalque ou ainda mistas. As adutoras por gravidade transportam água de uma cota mais elevada para outra cota mais baixa. Podem ser em conduto livre ou conduto forçado ou ainda ambos. Aqui nessa primeira figura, nós temos uma adutora por gravidade utilizando um conduto livre, um canal. Aqui, então, nesse canal, a água está à pressão atmosférica. Já nessa outra figura, nós temos uma adutora por gravidade em conduto forçado. Então, aqui está o conduto. Então, aqui a água está numa pressão superior à pressão atmosférica. E aqui, nessa terceira figura, temos uma adutora por gravidade que tem trechos em conduto livre e trechos em conduto forçado. Já as adutoras por recalque, então elas levam a água de cotas mais baixas para cotas mais elevadas. Para isso, nós utilizamos bombas, estações elevatórias. Aqui nós temos uma figura que mostra uma instalação por recalque simples. E aqui uma outra que mostra uma instalação por recalque dupla. Então, temos aqui duas estações elevatórias. E adutoras mistas são aquelas onde há trechos por recalque e trechos por gravidade. Aqui nessa figura nós temos um exemplo. O primeiro trecho é por recalque e o segundo trecho flui por gravidade, em conduto forçado. Quanto à vazão de dimensionamento das adutoras, essa vazão de dimensionamento vai depender do horizonte de projeto, da vazão de adução e também do período de funcionamento da adução. Quanto ao horizonte de projeto, como nós vimos, ele é definido a partir de vários fatores: vida útil da obra, componentes e materiais, evolução da demanda de água, custo da obra, flexibilidade na ampliação do sistema e também o custo da energia elétrica. Geralmente, o horizonte de projeto adotado nos sistemas de abastecimento varia de 20 a 50 anos, e isso inclui o sistema de adução. Então, por exemplo, avaliando o horizonte de projeto, qual vai ser o crescimento da demanda, a gente define se vai utilizar para adução duas tubulações, uma para início de plano e outra para final de plano, ou se a gente utiliza diretamente uma tubulação de maior diâmetro. Então, se faz uma análise técnica e econômica do que é mais vantajoso. Sobre vazão de adução, nós já vimos como nós calculamos as vazões para os diferentes trechos do sistema de abastecimento. Essa vazão, ela depende da população a ser atendida, da cota per capita, dos coeficientes de variação de vazão, das vazões especiais de grandes consumidores, comerciais, industriais, públicos. Depende também do consumo da ETA, no caso do trecho que a gente estiver dimensionando estiver antes da estação de tratamento de água, então temos que considerar esse CETA, o consumo da ETA. E essa vazão de dimensionamento também depende do período de funcionamento da adução. As aduções por gravidade funcionam 24 horas por dia. Já as adutoras por recalque funcionam geralmente de 16 a 20 horas por dia. Então, isso significa que para uma mesma vazão diária calculada,
Se a adutora for por recalque, ela terá que conduzir uma vazão maior em litros por segundo quando comparada à vazão aduzida pela adutora por gravidade, pois ela não funcionará todas as horas do dia. Bom, mas por que se utiliza um período menor para funcionamento das aduções por recalque? Devido às necessidades de reparo, nos conjuntos motor-bomba, nos equipamentos eletromecânicos e também para economia de energia elétrica. Então, normalmente, se prioriza a parada das bombas por 3 horas consecutivas, no período entre 17 e 22 horas, que é o horário de ponta, horário em que a energia elétrica é mais cara. Agora nós vamos ver um pouco de hidráulica para adutoras, só para apresentar, relembrar as equações que nós vamos utilizar para o dimensionamento. A escolha da equação vai depender se a adutora será por recalque, por gravidade, em conduto forçado ou conduto livre. E para o dimensionamento, a gente considera as simplificações da hidráulica. Consideramos o escoamento em regime permanente e uniforme. Primeira equação importante é a equação da energia, como a gente já vê desde fenômenos de transporte, né? Então, nós temos 3 formas de energia: energia de posição, de pressão e energia cinética. A carga total de energia é a soma desses 3 tipos de energia, né? Temos aqui na figura da esquerda a representação dessas 3 formas de energia em um conduto livre, e aqui na figura da direita essa representação em um conduto forçado. Vejam que nós temos linha piezométrica, que está incluindo energia de pressão e de posição, posição, pressão. Temos linha de carga, que inclui as 3 formas de energia: posição, pressão e energia cinética. Posição, pressão e energia cinética. E temos o plano de carga, traçado entre 2 pontos do escoamento, que considera ajusante a perda de carga. Quais as diferenças básicas na aplicação da equação da energia em conduto livre e conduto forçado, então? Tem diferença na forma como nós medimos a carga de posição em relação ao plano horizontal de referência. Nos condutos livres, nós consideramos essa distância entre o plano horizontal de referência até o fundo do canal, e nos condutos forçados, nós consideramos a distância entre o plano horizontal de referência até a metade da tubulação. Além disso, nos condutos livres, a carga de pressão é a profundidade do escoamento, Y, ou seja, a altura da lâmina d'água no canal, pois a pressão a que esse fluido está sujeito é a pressão atmosférica, né? Assim, a linha piezométrica coincide com a superfície livre do canal. E outro aspecto importante, aqui no caso das adutoras em conduto forçado, é que geralmente essa parcela relativa à energia cinética, ela é muito pequena em relação a essa carga de pressão. Isso ocorre devido às baixas velocidades utilizadas no dimensionamento das adutoras. Então, a velocidade fica na faixa de 1 a 2 metros por segundo, e isso resulta em carga de energia cinética bastante baixa em relação ao total. É por isso que, muitas vezes, em vários cálculos, essa forma de energia cinética é desprezada nos cálculos. Assim, a gente considera que a linha de carga coincide com a linha piezométrica. Então, essa é uma consideração bastante importante para o dimensionamento das adutoras. Outra equação que nós utilizaremos bastante é a equação da continuidade. Então, é outra equação que vocês estão vendo desde fenômenos de transporte, e agora chegou a hora de aplicar nos casos práticos da engenharia. As equações para cálculo das perdas de carga, distribuídas e localizadas, também são muito importantes. Nós utilizaremos essas equações no dimensionamento das adutoras. Quanto às perdas distribuídas,
Em condutos forçados, nós podemos utilizar a fórmula universal, que é sempre a mais recomendada, é uma fórmula científica. A perda de carga, então, depende do comprimento da tubulação, do diâmetro, da velocidade, da aceleração da gravidade e de um coeficiente de atrito, F, que, por sua vez, vai depender do número de Reynolds e também da rugosidade relativa. Quanto ao número de Reynolds, aqui temos essa expressão para cálculo desse número, duas fórmulas de cálculo. Primeira, velocidade vezes o diâmetro vezes a massa específica dividido pela viscosidade dinâmica. E a segunda forma é velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Então, utilizamos o número de Reynolds para encontrar o valor de F, coeficiente de atrito. Então, nós podemos utilizar alguma equação para cálculo, também o diagrama de Moody, que vocês viram em hidráulica, e em ambos casos, nós precisamos ter também a rugosidade dos condutos, que depende do tipo de material. Então, aqui nós temos uma tabela com uma rugosidade para diferentes materiais, aço, concreto, plástico, né? Depende se esses tubos são usados, novos, né? Uma outra equação bastante utilizada no dimensionamento das adutoras é a fórmula de Haase-Williams. Então, apesar dela ser uma equação empírica, que serve para o cálculo das perdas de carga distribuídas em condutos forçados, ela é muito simples, fácil de utilizar. Então, por isso, bastante utilizada no dimensionamento. Porém, sempre que possível, a gente deve dar preferência para a utilização da fórmula universal. Então, o que normalmente se faz? Num primeiro dimensionamento, num primeiro cálculo, a gente utiliza a fórmula de Haase-Williams. E depois, para confirmar, para um dimensionamento final, a gente utiliza a fórmula universal. Para condutos livres, nós temos a equação de Chezy, que é deduzida a partir da fórmula universal, como vocês devem ter visto em hidráulica. Temos um coeficiente de Chezy, que depende da natureza e também do estado das paredes dos condutos. Temos a equação de Manning, necessária para o dimensionamento dos condutos livres. O Manning ele encontrou uma forma de calcular o coeficiente de Chezy. Para isso, então, se adota um coeficiente de resistência, chamado de N, número de Manning, que varia de acordo com o tipo de material dos condutos. Juntando o Manning com a equação de Chezy, nós temos aqui duas equações, uma que serve para a velocidade e outra para a vazão. Já para as perdas de carga localizadas, nós podemos utilizar essa equação. Nós já utilizamos essa equação quando fizemos o dimensionamento das grades. Temos K, que é um coeficiente adimensional, que depende da peça. Temos valores tabelados de K, quando tem várias peças, num determinado trecho, onde a gente deseja calcular a perda de carga localizada, a gente deve utilizar o somatório desses K. Além disso, nós temos também o método dos comprimentos equivalentes, em que cada singularidade, cada peça, terá um comprimento equivalente de perda de carga, como vocês também já viram em hidráulica, né? Bom, e onde que nós vamos ter perdas de carga localizadas nas adutoras? Em diversas singularidades, em diversas peças. Por exemplo, na entrada, na saída das tubulações, nas mudanças de direção, nas curvas, nas válvulas, né? Diversas válvulas são utilizadas nas adutoras, como a gente vai ver depois. Só que, geralmente, principalmente se as adutoras são longas, as perdas de carga localizadas, elas normalmente atingem um valor bastante pequeno, desprezível. Então, isso comparado com o comprimento das adutoras, com a perda de carga distribuída. Então, é por isso que, em muitos casos, as perdas de carga localizadas nas adutoras são desprezadas, tá? Inclusive no dimensionamento. Bom, um aspecto muito importante na fase de projeto, como nós vimos um pouco lá nos estudos de concepção, é o traçado das adutoras. O traçado é função das características topográficas do terreno, da influência do plano de carga e da linha piezométrica, da localização e perfil da adutora
e também das faixas de servidão ou desapropriação. Para um começo de conversa sobre traçado, nós vamos analisar essa figura, que traz aqui algumas alternativas de traçado, numeradas aqui, de 1 a 5. Essa é uma adutora por gravidade, então, que interligará dois reservatórios, R1 e R2, que estão mantidos a níveis constantes. Então, vamos analisar separadamente cada uma aqui dessas 5 situações, para ver quais são boas alternativas de traçado e quais não são e por quê. Aqui temos a primeira alternativa de traçado, 1, em que a adutora ela está totalmente abaixo da linha piezométrica efetiva, que coincide com a linha de carga, pois a energia cinética pode ser desprezada, devido às baixas velocidades nessas adutoras, de 1 a 2 metros por segundo. Então, se o traçado do conduto ele está totalmente abaixo da linha piezométrica, essa adutora tem uma pressão positiva, ou seja, superior à pressão atmosférica, e isso caracteriza esse conduto como um conduto forçado. Aqui temos a representação entre esses pontos A e B da carga de pressão, e depois a gente vai ver melhor, mas nos pontos baixos da adutora, nós teremos que ter válvulas de descarga, então aqui representadas. E nos pontos altos, devem ser colocadas válvulas do tipo ventosas. A segunda possibilidade, 2, é utilizar escoamento em conduto livre. Então, uma tubulação ou canal com superfície livre coincidente com a linha piezométrica efetiva. Então, a gente posiciona tubulação ou canal nessa linha. Claro, isso desde que a topografia do terreno permita. Essa alternativa 2, juntamente com a anterior, são as que permitem um melhor funcionamento das adutoras por gravidade. Então, são as alternativas recomendadas. Bom, mas e se a gente tiver um terreno fazendo isso aqui, ó? Se a gente colocar aqui uma adutora acompanhando esse desnível do terreno, essa adutora vai cortar a linha piezométrica efetiva, entre esses dois pontos. Então, essa aqui seria a alternativa 3. Nessa situação, nós já temos um problema. Apesar do escoamento aqui ele ser possível, claro, se a adutora estiver previamente cheia de água, pois ainda essa adutora fica abaixo aqui da linha piezométrica absoluta, entre esses dois pontos, a carga de pressão será inferior à pressão atmosférica, tá? Ou seja, negativa. E por isso, nesse trecho aqui, pode ocorrer o acúmulo de ar. E devido a isso, ao acúmulo de ar, um mau funcionamento devido à diminuição da vazão. E nesses pontos, detalhe, não é recomendado utilizar ventosas, pois pelas ventosas pode entrar mais ar ainda, então comprometendo ainda mais o funcionamento. Portanto, essa alternativa 3 não é boa, não é recomendada. Já aqui no quarto caso, temos aqui o traçado da adutora 4, que ela corta não somente a linha piezométrica efetiva, mas também o plano de carga efetivo. Então, aqui nós temos um sifão. Como é que funciona um sifão? Você enche essa tubulação com água, remove o ar e ele funciona. Mas sempre que entrar ar, você tem que encher novamente, fazer a escorva. E isso na prática, em adutoras, não é viável. Lógico, demandaria muita operação. Então, essa aqui é a alternativa 4, também não é uma alternativa de traçado recomendada para as adutoras. E aqui, uma última situação, o traçado 5, em que a adutora faz isso aqui, ó. Ela corta a linha piezométrica efetiva, o plano de carga efetivo e também a linha piezométrica absoluta. Então, será que nessa situação o escoamento poderia ocorrer? Seria possível?
Bom, nesse caso, não existe possibilidade de escoamento. É impossível. Para funcionar, a elevação desse conduto deve ser inferior à linha piezométrica absoluta. Então, até aqui funcionaria, precariamente, mas funcionaria, seria possível o escoamento. Acima disso, não. Bom, nós vimos então 5 alternativas de traçado e vimos que somente os traçados 1 e 2 são os recomendados, por segurança sanitária e também estabilidade do funcionamento. Então, o traçado da adutora deve ficar sempre abaixo da linha piezométrica efetiva ou coincidente com ela. Bom, mas e se as características do terreno nos levarem para um perfil 3? O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer um corte no terreno, a fim de passar a tubulação abaixo desse ponto mais alto, para não cortar a linha piezométrica. Pode construir um túnel, ou ainda utilizar uma caixa de transição, então posicionada nesse ponto mais alto do terreno. Assim, nós conseguimos fazer uma mudança da linha piezométrica. E quando nenhuma dessas opções for viável, a gente pode pensar em mudar o traçado da adutora, a fim de contornar e evitar que a adutora passe por esses pontos altos. Então, para tudo tem um jeito, deve-se procurar o melhor traçado que se justifique técnica e economicamente, buscando nunca, claro, nunca cortar a linha piezométrica efetiva. Aqui temos algumas recomendações para o traçado das adutoras, recomendações essas que vêm da literatura especializada e também da NBR 12215, que eu vou pedir para vocês acessarem, lerem. Evitar que o perfil da adutora corte a linha piezométrica, como nós vimos. Evitar minimizar obras para travessias dos fundos de vale, então são obras que têm custo elevado, então por isso sempre evitar. A adutora deverá ser implantada de preferência em ruas e terrenos públicos e, quando isso não for possível, deve ser prevista a faixa de servidão ou desapropriação, que é dada em função do diâmetro da tubulação. Então, por exemplo, se o diâmetro da tubulação está entre 400 e 800 milímetros, a largura da faixa que deve ser prevista é de 3 metros. E acima de 1.500 milímetros, deve-se estudar caso a caso para definir a largura da faixa. Além disso, deve-se evitar o traçado onde o terreno é rochoso, pantanoso ou outras características não adequadas. A adutora deve ser composta por trechos ascendentes longos, seguidos de trechos descendentes curtos, com declividades, então nos trechos ascendentes, declividade superior a 0,2%, e nos trechos descendentes, declividade maior ou igual a 0,3%. Então, mesmo em terrenos planos, tem que ser assim, trechos ascendentes seguidos por trechos descendentes. Quando a inclinação do conduto for superior a 25%, no caso de travessias aéreas, por exemplo, há necessidade de blocos de ancoragem. Isso é para estabilizar os condutos, evitar que essa tubulação saia do lugar. E até chegar no traçado definitivo das adutoras, deve-se seguir todos esses passos, iniciando lá no estudo de concepção. Então, inspeção de campo para a escolha da alternativa mais adequada de traçado, levantamento topográfico, plano altimétrico e cadastral de uma faixa envolvendo o melhor traçado. Então, a recomendação é de 30 a 60 metros de largura. Sondagens de terreno, atrado, a percussão ao longo da faixa para informações geotécnicas sobre o subsolo. Com esses dados, deve-se lançar na planta baixa o eixo da adutora e, por fim, fazer a elaboração do perfil do terreno e da adutora.